Olá! Voltamos aos nossos vídeos. Hoje falaremos da fisiologia feminina. Então, fisiologia é o estudo do funcionamento da mulher, de como funciona a mulher para que haja a ovulação, a menstruação, a gravidez e tudo. Achei esse provérbio japonês bacana. Forte não é a poderosa onda que tudo destrói, mas a pacífica onda que tudo resiste. Quem dera nós fôssemos Pacífica Rocha. Então, a fisiologia feminina ela é dividida em duas partes. Uma parte que a gente chama de parte central e a outra que a gente chama de parte periférica. Agora eu vou falar sobre a parte central. Então, aqui nós temos o córtex cerebral, nós temos o hipotálamo, nós temos a hipófise, os ovários, o útero e as trompas. O córtex cerebral é onde tudo começa no desencadeamento dos hormônios para a mulher. O córtex cerebral é essa área que fica atrás dos olhos. Tem o córtex frontal e tem o córtex pré-frontal. Aqui nessa área é o centro das nossas emoções, ou seja, tudo de emoção que nós temos encontra-se nessa área. A tristeza, a alegria, a raiva, o nosso modo de agir, o nosso modo de ser, está no lobo frontal ou pré-frontal. Depois, esse lobo manda ordens, manda mensagens para o hipotálamo. Esse hipotálamo capta essas mensagens e manda para a hipófise. Essa hipófise envia essas mensagens para os ovários. Então, a isso, da área central, a gente chama de córtex, hipotálamo, hipófise, ovário. Esse é o eixo central. Eu vou especificar um pouco mais. Então, aqui nós temos, o córtex manda mensagens para o hipotálamo. O hipotálamo manda para a hipófise uma coisa que a gente chama de GNRH, ou seja, são hormônios liberadores de gonadotrofina. Isso aqui vocês não têm que guardar muito, não. Então, a hipófise manda ordem para os ovários com dois hormônios, que a gente chama de gonadotrofinas. Um é o FSH e o outro é o LH, que essas ordens chegam nos ovários e vão desencadear o fenômeno da ovulação. Então, vocês lembram, em um dos vídeos que eu disse, que no ovário, o FSH pega os folículos primordiais, que, como eu disse, são os filhotes dos óvulos, manda com que eles sejam selecionados, ou seja, o FSH chega para o ovário e dá uma ordem mais ou menos assim:
1.000 folículos vão ser selecionados para a ovulação. Então, o FSH faz com que haja o crescimento desses folículos. Quando o folículo está crescido, medindo uma média de 22 milímetros, que a gente chama de folículo ovulatório, a hipófise manda outra ordem liberando o LH para expulsar o folículo e haver a ovulação. Então, o hipotálamo ordena a hipófise ordena os ovários, o FSH cresce o folículo, o LH faz ovular. Enquanto o folículo cresce, é produzido o hormônio feminino, chamado de estrogênio. A partir da ovulação, a cicatriz da ovulação no ovário, a gente chama de corpo lúteo, ou corpo amarelo, que ele tem uma cor amarelada. Esse corpo lúteo é responsável pela produção da progesterona. Então, a progesterona é formada pelo corpo lúteo, quer dizer, para ter uma progesterona em nível bom, tem que haver ovulação. E essa outra parte dos ovários, que a gente chama de estroma ovariano, é responsável pela produção da testosterona, que é um hormônio feminino que toda mulher tem em um certo nível, tá? Então, isso é importante. Então, a gente vê assim, ó, esse eixo central é um eixo importantíssimo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O FSH estimula o folículo. Então, há uma alteração do LH, não há ovulação. Então, esse folículo que cresceu fica retido nos ovários. Então, vão ser vários folículos retidos nos ovários. Então, se eles formam pequenos cistos, é o famigerado ovário policístico, que, na verdade, não é o ovário que é policístico. Muitas vezes, a mulher chega, principalmente adolescente, o médico falou que eu tenho ovário policístico. Eu digo assim, o médico não falou certo. O seu ovário não é policístico. O seu ovário está policístico. Por quê? Porque há um desequilíbrio na produção, principalmente do LH. Então, uma mensagem que eu faço, principalmente aos ginecologistas e ultrassonografistas, pelo amor de Deus, vamos deixar os ovários em paz. Não vamos estar rotulando o ovário policístico. Primeiro, a gente deve saber por que está havendo anovulação, ou seja, por que não está ovulando. Por quê? Toda anovulação pode dar ovário policístico. Então, falar que a mulher tem ovário policístico é uma redundância. Então, vamos mais uma vez mostrar o que acontece nos ovários. O FSH vem, pega o folículo lá, esse folículo cresce. Quando ele está para ovular, quando ele está medindo em torno de 22
milímetros. O LH. Então, quando o folículo está pré-ovulatório, o LH vem, expulsa o óvulo, forma o corpo lúteo. Igual eu disse para vocês, ele é chamado de corpo lúteo. É chamado de corpo amarelado, porque ele tem uma cor amarelada, para depois o FSH vem, vai formar um outro ciclo e assim continuamente. Então, enquanto o folículo cresce, forma-se estrogênio. Depois da ovulação, forma progesterona. E nesse espaço aqui, forma a testosterona. Então, durante a ovulação, esse é o que a gente chama de ciclo ovariano, ou seja, o que acontece nos ovários. E volto ao ovário policístico. Então, se não ocorre a ovulação, vai formar mais estroma ovariano e vai formar mais testosterona. Então, não ovulando, a menstruação altera. Tem menstruação de 3 em 3 meses, de mês em mês e meio. E, como tem mais testosterona, vem a ação da testosterona na mulher. Principalmente o quê? Espinha, pele oleosa, pelo engrossado, preto, tá? Mas, pelo amor de Deus, não vamos falar em ovário policístico, vamos falar em anovulação. Então aqui nós vamos falar do periférico, que é a gordura, a tireoide, suprarrenal, insulina e fibra. Ou seja, é o eixo fora de córtex hipotálamo, hipófise, ovário. Qualquer alteração nesse eixo também vai levar à anovulação e pode formar ovário policístico. Eu dou exemplo da gordura. A gordura é um fator essencial. Então, a mulher que é mais gorda e a mulher que é mais magra, ela pode ter anovulação. A tireoide, a mesma coisa. Aqui, eu vou resumir isso tudo que eu falei nessa figura do livro do meu professor, meu mestre e meu amigo, Dr. Lucas Machado. Olha aqui. Em forma de uma engrenagem, como se fosse uma engrenagem de relógio. Então, nós temos o córtex, o hipotálamo, a hipófise, o ovário e o periférico. Qualquer alteração dessa engrenagem vai levar à anovulação. Essa anovulação pode levar ao ovário policístico. Por exemplo, a gordura, um medicamento que atua no fígado, vai levar à alteração disso tudo. A tireoide. Então, isso aqui, para mim, eu acho fantástico, porque alterou um dente da engrenagem, vai alterar a menstruação. Espero que tenha atingido meus objetivos e que vocês gostem.